Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito, itens 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como de muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, no entender do mundo, têm geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua própria pessoa não podem elevar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo só os leva muitas vezes a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los. Leva-os inclusive a negar até mesmo a divindade. Ou, se chegam a admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que somente eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que pronunciam. Se eles se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso esteja acima de seu alcance, mas é que seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer de seu pedestal. É por isso que só têm sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito espírito e saber para acreditar em coisas boas. Segundo eles, boas somente para gente simples e considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, será necessário para eles entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que zombam. É lá que seus olhos se abrirão e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem lhes conceder parte igual. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus dá a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus.
Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam. Isso por uma razão muito natural, é que a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é uma revolta contra ele. É preferível, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito, conforme o mundo entende, e rico em qualidades morais. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.